É que o PT não é uno, não é um projeto de reeleição. Eu não sei nem quem o Lula apoiaria. Então não é um projeto de reeleição. O Haddad está preocupado com o Brasil. O Haddad não está preocupado com a reeleição. O Haddad está preocupado com o Brasil. O Haddad? Haddad. E está tendo posições agora, são limitadas, porque o partido dele não aceita medidas mais radicais. Mas você sabe que o gozado é isso, a direita no Brasil é histérica e a esquerda impotente. Então, é cheio de besteira. A direção do PT também é histérica, né? Mas o Zé Dirceu é uma cabeça, o Zé Dirceu entende que é preciso uma política a longo prazo. E a meu ver o Quaquá também. São pessoas que têm uma visão, digamos assim, do período político que a gente vive, entendeu? E de transformações que eu acho que se aproximam da minha. O Quaquá tem sido um cara amplo. Em Maricá, a administração dele foi exemplar. Dele e do Fabiano, o sucessor. Os dois eram boas administrações. E acho que a terceira tem pinta de ser a melhor delas, porque vai incorporar esse projeto de ciência e tecnologia. Até mesmo porque o preço do petróleo nos últimos anos tem aumentado. Mas independente disso, Que ele podia fazer eu acho que agora errado. ele pegou reivindicações básicas, né? Por exemplo, transporte, é gratuito. Educação, melhorou, a saúde melhorou muitíssimo, entendeu? O Zé Dirceu não só é inteligente, tem muitos contatos, entendeu? Coisa que, por exemplo, eu não tenho. O Zé Dirceu tem contato por todo o Brasil, enorme, né? O que facilita você no julgamento político, sem dúvida nenhuma, né? E ele tem uma posição a longo prazo. Ele concorda com isso, investir em ciência e tecnologia, entendeu? Transformar o Brasil num país desenvolvido, essas coisas. Então, dentro do PT, acho que é a figura que mais tem uma visão do futuro que seja correspondente aos interesses do povo. Me fala do Múcio. É um ministro excelente, né? O nego ficou criticando o Múcio no negócio do 8 de janeiro. O Múcio tem um comportamento impecável. Errou ali numa questão, numa declaração que ele fez, só uma besteira que ele fez, mas no resto é isso. Se não é ele contemporizando, o nego pensa que tem um golpe, entendeu? Que as Forças Armadas são todas democráticas, não é assim. Ali estava em jogo um negócio que muita gente ali vai ou não vai e tal. O Múcio foi perfeito no time, na forma de conduzir, entendeu? E ajudou a salvar o governo Lula. Eu quero saber quando você vai voltar para a vida política. Na próxima encarnação, tome nota. Mas comunista Na próxima acredita em encarnação. Encarnação nunca ouvi Nunca? Comunista acreditar em Os encarnação. comunistas chifrinhos que não pensavam no universo, Não. em seu conjunto. Brilho, 80 Aí, anos. oxe, pronto, Aos entendeu? próximos 80. Conversa com o último dos comunistas. Né? Não, porque assim, a gente abriu o ano com ele. Ele foi a primeira entrevista de 2024 do My News. E aí a gente vai fechar o ano com ele. Se eu não me engano, foi dia 1º ou dia 1º, 2 foi dia de janeiro? 1º, foi dia 1º de janeiro. Vladimir, o que me marcou na tua entrevista foi quando o Cílio falou: o que é ser comunista? O que você disse é ser eu. Entendeu? Então, pegando a... Você sabe por quê, né? Não, mas pegando assim o que está exposto no cenário da política nacional e tudo mais, não existe ninguém igual a você. Entendeu? Então, Não. como que é ser o último dos comunistas? Me fala, porque você é o último dos comunistas. Não sou o último. O que eu quero dizer é o seguinte: ele dizia saber o que é, entendeu? Conforme as teorias, mas sou eu. Mas, na verdade, o comunismo é um movimento ultrapassado, defasado, né? Aí, a não ser se você pegar a utopia, que vem diante de Marx, entendeu? O comunismo perdeu o sentido, não só porque gerou regimes como a Rússia, a União Soviética, aliás, a China, Cuba, que são despóticos, contra tudo o que o Marx dizia, entendeu? Como também o mundo mudou muito. E o comunismo, ele era a expressão de luta da classe operária, segundo Marx. Eu sempre digo isso, depois não. Segundo Marx. E a classe operária acabou praticamente como peso político, social e tal. Então, nós perdemos um agente histórico. Como é que você vai ser? Socialismo, comunismo, o que é? É a luta da classe operária, dizia o velho Marx. Entendeu? E ele dizia, literalmente, ele dizia, o comunismo não é uma doutrina, não é uma teoria. O comunismo é uma realidade, é a luta o termo que ele usava, classe trabalhadora. Ele gostava de dizer que era classe operária, mas na verdade tinha muita artesão. Ele dizia, é a expressão da luta de classe, ali está ali, é uma coisa prática, manifestação prática. E hoje em dia não tem, faz anos, olha, para não lhe mentir, não é de hoje. Eu não esperei o robô inteligente para... nos anos 80, quando eu voltei para o Brasil, tive alguns debates e tal. E um debate também
gente, professor de economia, então não sei o que, de esquerda, tinha um debate. E eu disse que a classe operária estava acabando, que tudo estava mudando. E não é porque eu fosse bom, não, é porque na Europa já havia essa literatura farta sobre a diminuição do peso da classe operária. Não era uma invenção minha e tal. Bom, e aí o meu adversário, que eu não vou dar nomes aqui, disse, não, é mentira, não sei o quê. No próximo ano, eu acho que era 82, 83, tem um encontro nacional da metalúrgica em São Paulo. Aí eu disse, mas qual é o tema? Ficou aquele negócio de desemprego. Quer dizer, já era assim, já tinha literatura europeia sobre isso e tal, entendeu? Então não é novidade. Claro que agora avançou muito, né? Porque nós agora, o grande problema nosso agora é o robô inteligente, ou a inteligência lógica, né? Que eles chamam, não gosto artificial. Não gosto de chamar isso de IA, porque tudo virou IA. Qualquer algoritmo agora é IA, entendeu? Você vai na televisão, IA, vai na loja, é IA. A inteligência lógica é o robô que se programa a si mesmo. Quer dizer, então que dispensa que é o machine learning. Que é? O machine learning, que é a própria inteligência... De máquina. É programando ela mesma, claro, entendeu? Claro, ela mesma. Que é o que você tem nas redes sociais, que é o que você tem em tudo. Não pode dizer máquina. Eu digo sempre que quem criou isso não foram os cientistas, foram os autores de ficção científica. Onde estava a verdade? Não estava no sociólogo, no historiador, no economista. Estava no Asimov, nos outros, entendeu? Esses caras inventaram tudo que você possa imaginar. E o Asimov, inclusive, tem um código para os robôs, entendeu? Que tinha isso que era incrustado de toda forma. Ele podia fazer qualquer coisa, mas não podia aquelas 3 leis e tal. Claro que era uma ilusão, mas havia essa preocupação. Eles já previam, enquanto que a sociedade nunca levou isso em consideração. E começa aí a reboque. Quando aquele físico inglês, Hawking, né? Stephen Hawking. Ele diz que ele era contra a inteligência lógica, entendeu? O outro físico, amigo dele, já disse, não, mas agora é tarde. É inevitável. E tem uma outra parte do físico que quer ir de qualquer maneira para criar a inteligência lógica, que vai ser criada. O homem é muito curioso, não vai parar, mesmo diante da sua destruição. Então, nós vamos ter robô. Agora, como vai ser? Aí, entendeu? Estamos esperando os profetas. Os analistas de hoje, ainda não apareceu um Marx para a esquerda, nem um Hegel, se você quiser, para a direita. O século XXI ainda gerou muita informação, mas ainda não gerou grandes teorias. Que eu saiba. Eu estudei isso mais ou menos até 2013, depois parei, porque comecei a estudar Marx mais a fundo, como historiador e tal. Então, mas certamente não tem, porque ninguém falou, eu não vejo. E a direita é muito reacionária. Você vê a direita que está triunfando é do Trump, essas coisas. Mas o mundo está aí para chegar. Nós vamos ter uma nova espécie inteligente. E isso é um problema, entendeu? É vital para a humanidade. Então hoje você não pode... O Marx, claro que pensava na humanidade. Ele achava que a classe operária era a essência da humanidade, ou era aquele que carregava o futuro da humanidade. Mas agora você tem um problema de sobrevivência da humanidade. Não só pelo meio ambiente, que todo mundo fala, mas também para a lição de uma nova espécie. Uma espécie completamente diferente. Vladimir, cara, antes de chegar nesse ponto que você está falando da inteligência artificial e tudo mais, colocar em risco a nossa sociedade, assim, porque eu fui a fundo nesse assunto de inteligência artificial. Cara, não há recursos no planeta Terra para sustentar algo desse tipo. Tanto que, caso, no meu ponto de vista, fosse algo assim, que fosse de interesse do planeta Terra, da sociedade e tudo mais, os países iriam desenvolver. Só que não. Eles colocaram isso na mão da iniciativa privada. Que é o quê? O ChatGPT, a Meta, o Facebook. O Facebook é da Meta, entendeu? As Big Techs, como em geral. Entendeu? E ficou a cargo delas desenvolver e a sociedade como um todo regular elas. Por quê? Porque na realidade isso não é de interesse da sociedade, entendeu? Porque as potências sabem que para desenvolver isso ao extremo, ao ponto de chegar ao nível ao que você falou, entendeu? De substituir o trabalho do ser humano e tudo mais, ainda mais... Trabalho obrigatório. Obrigatório? Pois é.
Cara, acabou o recurso. O consumo Entendeu? de energia é muito alto. O consumo de energia, Isso é ilusão. o que já é muito, Vladimir. O que já é claro muito. que é, mas essas coisas não se fazem num dia. É. Não se fazem num dia. O problema é que você vai criando isso e vai gerando novas formas de recursos, entendeu? Como é que vai ser feito, como é que vai ser desenvolvido. Mas por que já não gerou? Porque as coisas não são assim, querido, entendeu? Você vê a Revolução Industrial, né? Você já tinha ali na primeira metade do século XVIII, você tinha na Inglaterra já a utilização do vapor na exploração de minas. Por que não usava o vapor também? Mas Caro, até hoje em dia a gente usa o vapor. Mas naquela época... caro, difícil, estava ali, existia, entendeu? Era dispendioso e tal. 50 anos depois, o Cururu inventou a máquina, né? Aquela, acho que de tecer, não foi? Que a vapor lá, 1870, por aí, 1780, 75. Por quê? Porque a sociedade evoluiu, os custos mudaram, mudou a matéria-prima e chegou a hora que o cara pôde. Então ele fez. E passaram do vapor, como você sabe, rapidamente, né? Porque há alguns anos nem o vapor se via mais. Então a humanidade cria esses obstáculos e vai resolvendo. Não é essa parte material que vai ser decisiva. A parte decisiva não é de custo. Vai ser a opção que você vai fazer de ter uma espécie inteligente criada por você ou não. Você vai ser Deus ou não vai ser Deus? Essa é a questão. Então, aí vem a minha O pergunta. Rox era contra. Não, Mas, em relação a isso, o que é ser Deus ou não é? Algo que me chamou muita atenção ultimamente. Você ouviu dizer sobre a vacina do câncer da Rússia? Da Rússia, não. Que desenvolveram, anunciou agora, semana passada. Hoje é dia 21. Entendeu? Acho que foi na semana passada. Entendeu? Acho que foi dia 11, dia 12, dia 13. Algo por esse dia de dezembro de 2024. A Rússia anuncia uma vacina do câncer. Para mim, isso é próximo da imortalidade do ser humano. Concorda ou não? Não. Não. Não, a gente não concorda. Não concorda? Não. Por quê? O que mais mata o ser humano hoje em dia? Coração, doença do coração. Não sei o que é. O câncer mata muito e tende a matar mais Mas porque... Mata muito, porque é uma Escute, doença porque- produzida pelo próprio corpo do ser humano. É claro, mas o pessoal está ficando mais velho. Aí o câncer também apareceu muito nesse pessoal mais velho e tal. Pois é. Mas também as transformações genéticas artificiais estão sendo feitas e tal. Mas Ou é não, daí, os acidentes, entendeu? as guerras. Mas quando Mas o resolver o câncer, entendeu? Vai aparecer um negócio que sai da África. Quando resolver um vírus da África, vai aparecer uma coisa que veio da Lua num pedaço. Entendeu? Vai ter sempre problema. Mas agora, Vladimir, É sempre problema. Não... você falou o seguinte sobre o comunismo. Quero voltar ao comunismo. Você falou o seguinte: perdeu o agente econômico. Esse agente econômico, histórico. Social e não tem- político. Econômico, social e político. não existe mais. Diga Então, só- falar de comunismo. Existe assim, né? Falar de comunismo é algo ultrapassado. O que. Nos termos que Marx colocou, Então, o que é hoje o papel da esquerda? Quem é o agente econômico? O que é ser de hoje? esquerda hoje em dia? É. Olha, não Então, tem. eu quero ser não de tem. esquerda. Vladimir, eu Não quero tem. ser de esquerda. Isso O pra que eu mim preciso defender? É muito fácil, não é porque é preciso defender, entendeu? Eu acho que quem é de esquerda é quem defende os interesses dos oprimidos, entendeu? E apoia a luta dos oprimidos, que é frequentemente mal educada. Então essa é a questão. Você defende essas reivindicações e apoia essa luta no global, mesmo tendo que suportar algumas coisas. Por exemplo, ocupar a terra dos latifundiários, eu apoiei o MST. Eu não concordei com que o MST invadiu lá para tirar as inovações genéticas, se lembra lá de uma multinacional qualquer. Mas eu apoio o conjunto da luta do pessoal sem terra. Eu apoiava, porque agora eles estão se transformando. Mas então é isso, entendeu? Estão se transformando em quê? Porque eles estão diferentes, ocupando menos terra e eles estão fazendo cooperativas. O MST, a parte dos discursos de esquerda que eles ainda têm, ele é a organização da sociedade civil que mais se transformou e se adaptou aos novos tempos. Merece minha admiração. O PT foi absorvido. O MST manteve a independência e teve um trabalho de virar uma cooperativa. Não é o único. Eu digo sempre, meu amigo Bruno Maranhão, que era de uma organização também que ocupava a terra lá em Pernambuco, e era um líder do PT de Pernambuco, ele já dizia também isso, tem que virar agroindústria. Por quê? Porque é um dos dramas que a esquerda tinha, o velho Engels, entendeu? Não, você dá a terra para o camponês e ele vira reacionário. Entendeu? Pega os textos do velho Engels, são bem anticamponeses e tal. Então o que é que o pessoal faz?
ele faz uma cooperativa, para não acabar como campesinato francês, entendeu? Cooperativa, os caras têm interesse naquilo, você vai criando uma nova sociedade. O MST fez isso, entendeu? E é uma organização que avançou muito. Infelizmente, você tem essa história que os caras conservam certas coisas do passado. Então, o Stedley deu uma declaração em que fala da Revolução Venezuelana, de apoio a uma candidata que eu apoiei também, a Maíra, aqui no Rio de Janeiro. Mas vai dizer o quê? Entendeu? Revolução na Venezuela, realmente. Mas a organização como tal evoluiu muito. E nego começou a dizer que eles eram reformistas, entendeu? Mas basta havia postura e prática, porque você viu quando começaram a invadir terra na Bahia, a Direção Nacional desautorizou. Não foi? Porque o critério de terra produtiva era duvidoso e tal. Então virou uma grande organização que serve ao progresso realmente do Brasil. O MST é uma grande organização. Inclusive o governo, né? Como é que você acha que o governo está lidando com isso, Vladimir? Você acompanhou a internação do presidente? Eu acompanhei, como sempre. Escondendo uma parte, avançando. É isso que eles fazem sempre. Não foi assim com o Tancredo? Só que o Lula, eles omitiram informações, mas depois deu certo, né? O cara disse, não, vai fazer mais uma operação, não foi? Que eles tinham escondido e tal. É uma política tradicional, eles fazem sempre isso. E atiçando o mercado, né? Que é um agente que... Mas eles fazem isso de qualquer forma porque o poder exige, o capital e o poder, entendeu? Então, aí o Lula ficou bem e tal, botou o chapéu, aí tá tudo bem. Você acha que o Lula sai para a reeleição? Claro, a não ser que tenha um problema de saúde. O Lula não pode, quer dizer, ele não ser candidato é um absurdo. Ele está fazendo um governo que não vai ser o que ele esperava, né? A gente está vendo os dados. São dados positivos, veja bem, dados positivos. Cresceu o PIB, aumentou o emprego, cresceu a renda, diminuiu o número de pobres sem renda, de miseráveis e tal. Mas ele quer mais, porque isso é inferior ao primeiro governo que ele fez. Eu acho que sim, o Lula vai ser candidato se a saúde permitir. E por que não reverbera tanto hoje esses avanços que tiveram na economia como reverberou no primeiro mandato dele? Porque essas coisas já não são novidade. No primeiro governo Lula já foi assim, então não cheira a novidade, não vira como uma coisa nova que vai mudar o mundo e tal. O Lula fez isso, e aliás a fragilidade disso tudo se revelou, porque depois do governo Dilma, entendeu? Que não se pode dizer que tenha sido um governo competente, entendeu? Então, o Temer e o Bolsonaro destruíram isso. Quer dizer, o Lula tirou 25 milhões de pessoas da miséria e voltaram para a miséria depois, entendeu? Porque o problema do Lula é que ele pensa a curto prazo, entendeu? Então, nós não temos uma visão a longo prazo, entendeu? Que ele diga, eu vou garantir, digamos assim, entre aspas, o fim da miséria, quer dizer, não da pobreza, da miséria. Porque o Brasil, para isso, vai ser um país desenvolvido. Para ser um país desenvolvido, isso é uma opção de coisas. Mas, entre outras, precisa investir em tecnologia, em empresas tecnológicas, fazer parceria com a empresa privada. O PT adora estatal, entendeu? Mas não tem noção do que é preciso como investimento do Estado junto com as empresas privadas. Isso aí o pessoal da esquerdalha fica nervoso, entendeu, e tal. Mas o Estado não intervém só por ter estatal, isso é uma bobagem. O livro da mulher que eu já falei, esqueci sempre o nome da Maria Antonieta, né? Matteotti, eu acho, a italiana que escreveu, nos anos 90, eu acho, morava na Inglaterra. Ela mostra o grande nível de intervenção do Estado nos Estados Unidos, que é uma coisa que todo mundo dizia que não existia, né? Os Estados Unidos contra o Estado e tal. É enorme. Inclusive a Apple ganhou tecnologia do governo americano, do Estado americano. As grandes empresas de tecnologia, porque nos Estados Unidos você sabe quem gera tecnologia é a segurança, né? Eles investem muito em segurança, balística, armamento, né? Foguete, não sei o que e tal. Esses caras pegaram grátis do Estado americano as medidas tecnológicas necessárias. E levaram para o setor privado. Então, mandam para o setor privado. E aqui no Brasil, nego subestima isso. Sendo que no Brasil, como a gente não tem exatamente uma burguesia nacional, por questões, né?
o pessoal do PT e o Lula adoram também o governo Juscelino. Foi o governo que desnacionalizou a economia brasileira. Uma vergonha, entendeu? Até o Vargas existia, não uma burguesia, sei que você dizia, mas o empresário nacional tentava, o governo ajudava. Com o Juscelino ele abriu para as multinacionais. As multinacionais vieram para o Brasil e tomaram conta. Então, hoje em dia, segundo os livros que eu já li tem muito tempo, mas quem produz tecnologia no Brasil são as empresas multinacionais e as estatais. Tá certo? A empresa privada brasileira não produz tecnologia. Então, e a multinacional o que é que faz? Usa os brasileiros para criar tecnologia, mas aplica onde? No país de origem. Entendeu? E recebe incentivo fiscal. Entendeu? E recebe incentivo claro, fiscal. Mas recebe isso e outras coisas. Agora, você vê. Então, essa questão, quer dizer, mas o PT tem vergonha, a esquerda tem vergonha de se aliar com a empresa privada. Tem que se aliar, nós chamamos do capitalismo. Você pode inventar qualquer coisa no capitalismo. Se você quiser criar uma estrutura de produção nacional, tem que se aliar com a universidade, empresa nacional, pesquisa, juntar para chegar em 25, 30 anos a ter uma burguesia mais forte, uma empresa mais, e estar presente na ciência e na tecnologia. Porque senão, nós vamos sempre ser isso, no máximo um país médio. E o peso da renda dos trabalhadores depende do crescimento econômico e não da vontade do governante. Aí é por isso que o Lula dá, distribui, o outro tira, entendeu? Não está no sistema. Como é que muda Nós temos isso? que fazer isso criando uma indústria de alta tecnologia, um serviço, né? Que o serviço é tão importante ou mais que a indústria. Serviço de alta tecnologia. Porque aí você está, porque a produção exige salários altos, entendeu? Mas você vai fazer. E aí você vai entrar também em todos esses problemas de novidade, inclusive de robotização, você vai ter uma palavra a dizer. Senão nós vamos ser só um lado miserável que vai esperar que Estados Unidos, Coreia, né, China, então, mas decidam por nós. O governo, a gente não vê essa discussão no governo, nem na equipe econômica, nem na... Não. Então, é justamente por isso. A gente gravou a mesma série que a gente gravou com você e tudo mais, o Anos de Chumbo, junto com o Cid Benjamin. Eu acompanhei a entrevista com o Franklin Martins. E ele falou, cara, foi batata, porque ele falou, 2025, se preparem, vem uma crise. Por quê? Porque é assim que o sistema democrático brasileiro se comporta. Com reeleição, que ele fala assim, desde a reeleição... desde a reeleição, o sistema democrático brasileiro, quando você há uma tentativa de reeleição, se torna uma crise, entendeu? Final de 2024, é isso que a gente está notando. Com o final de 2024. Uma crise se tornando em 2025. Eu não vejo crise nenhuma por enquanto. Nenhuma. A alta do dólar não é uma crise pra gente? Não, é uma alta do dólar motivada por algumas questões econômicas e muita especulação. Mas você acha que é só... Especulação por quê? Especulação, por exemplo. Porque começou toda a discussão em torno do déficit público e as medidas para mudar o déficit são tímidas. O Haddad, que é tido como um traidor por alguns do PT, ele é muito tímido nas medidas. Por que ele é tímido? Né? Porque nós temos que fazer a reforma que hoje a oposição aponta. Nós temos que quebrar a ligação do salário mínimo com a Previdência. E nós temos que acabar o dinheiro obrigatório proporcionalmente para a educação e saúde. Isso é uma coisa que não dá mais. Que em 88 tinha sua razão de ser, porque ninguém aplicava direito. Então foi uma vitória. Mas hoje está, como dizia o velho Marx, eu sempre saudosista, entendeu? Os mortos agarram os vivos. Quer dizer, eles lá agarram os vivos. Os constituintes de 88 estão agarrando o pessoal de hoje, porque não pode mudar, claro. Você é um constituinte de claro. 88. Não, eu era. Então, você é um constituinte de 88. Você tem críticas à Constituição? Você acha que tem coisas... Mas não por isso. Eu tinha críticas, mas vamos deixar para depois para pegar esse negócio, entendeu? Uma coisa cada vez. Esse negócio aqui é o seguinte, não pode ter esse dinheiro. O Lula tem 85% do orçamento vinculado. Como é que você vai governar? Sem falar no que os deputados, me perdoe o termo, sanguessugas, tiram ainda. Que querem chupar para ter emenda e fazer política eleitoral. Então você precisa ter um orçamento. Quer dizer, que a União, o governo federal, faça um orçamento
que atenda aos interesses do país. Não pode fazer. Então tem que, e não sou eu que digo isso, não. Também, mais uma vez, desde que eu saiba, desde 2013, o pessoal da Fundação Getúlio Vargas e outros escreveram um livro sobre a reforma orçamentária. Não sou eu que invento isso, entendeu? Muito menos esses boys que estão fazendo isso na Câmara dos Deputados, essa proposta da direita. Porque não se pode gerir, entendeu? Com 85% vinculado, como é que você vai gerir o país? Mas aí, se você gere desse ponto de vista, vai terminar tendo inflação, vai terminar tendo problema, aumento da taxa de juros, as medidas do Haddad. O Haddad, junto com o Múcio, são os melhores ministros que o governo Lula tem, incluindo aí a equipe econômica, a moça Simone. Mas é muito limitado o que ele pode fazer, entendeu? Ele vai na boa direção, mas é limitado. Porque o PT não aceita, a esquerda não aceita, entendeu? E você tem que quebrar isso se quiser ter dinheiro para investimento público. Aí você pode ter. E da mesma forma, entendeu? Você tendo dinheiro para investimento público, e com isso você também pode ter medidas para arrefecer o déficit, caso ele se pronuncie. Mas eu vi hoje ontem no Facebook, o cara dizendo, não, déficit público, entendeu? O negócio, falam do déficit público, mas não falam dos juros. Mas eles são ligadíssimos. Se você aumenta o déficit público, está criando o aumento dos juros depois. Você não pode, o Delfim Neto já explicava para a esquerda isso, não pode gastar todo ano acima do que você recebe. Algo básico. Por que o Brasil fez isso? E aí o que é que fez? Aumentou a dívida. E o Lula resolveu isso no primeiro governo. Com déficit zero. Entendeu? O Lula botou a dívida da gente, se não me engano, para 37% do PIB. Hoje está em 70%, 75%. Entendeu? Então, é claro que as coisas são ligadas. E você tem que ter dinheiro para isso também, para você poder mexer. Em caso de crise econômica, mas também agora, você tem que poupar. Você aqui tem o orçamento, tem tudo. Você não pode ficar devendo o ano inteiro, senão vai para a crise. Mas, Vladimir, você enxerga um ambiente político que o presidente Lula consiga defender essa desvinculação da Previdência, do salário mínimo? Não, e um governo que foi eleito com uma frente ampla, entendeu? Onde teve que distribuir ministério ali para todo o tipo de partido. O problema não é frente ampla, o problema é o PT, o PSOL, entendeu? Isso aqui é o problema, porque a frente ampla pode apoiar isso. Não tem nada ideológico contra isso. Quem tem é o PT, que tem esse viés, pode. Agora precisa que o Lula tenha juízo. Eu não sei se ele vai conseguir, entendeu? Recentemente, você esteve aqui com o Zé Dirceu e com o Quaquá. Vocês conversaram sobre isso? Não, eu tive com ele, não. Eles estiveram comigo. Eles estiveram com você. Vocês conversaram sobre isso? Ainda me deu minha casa, entendeu? Você viu? É arretado, entendeu? Mas vieram aqui comemorar seus 80 anos. Estiveram aqui, mas tivemos uma opção de discussão, mas não exatamente textualizada. Um diz uma coisa, aí o outro... Mais de 10 pessoas aqui, sabe como é? Eu escutei isso, não sei o que e tal. Mas foi interessante, entendeu? Mas Por que foi interessante? Porque sempre é bom confronto, né? Você tem 10 pessoas, tem um confronto ali, mas discutimos mais o Rio de Janeiro, as coisas, não discutimos tanto esse negócio nacional. Mas isso está presente, entendeu? E o Quaquá, o Dirceu, sabem bem de minha posição. Sabem que essa posição é uma posição bem clara, que a gente tem que romper com as imbecilidades da esquerda, entendeu? Se quiser, e o Lula tem que, não é porque eu não sou nada, mas o Lula tem que romper isso. Eu acho o Zé Dirceu um quadro que sabe e pensa a longo prazo. Entendeu? Eu acho que o Quaquá vai no mesmo caminho. Mas não sei se vão poder enfrentar uma batalha dessa, um partido inteiramente estruturado, que é um partido de funcionários. Entendeu? O PT é um partido de funcionários. Aliás, o pessoal vai pelo mesmo caminho, que é uma imitação do PT. Mas você vê o PT. Em 90, quando nós fizemos o Congresso, um rapaz de Petrópolis, um sociólogo, fez um estudo do Congresso do PT. 70% dos delegados eram assalariados, funcionários. 70% naquela época, funcionários ou do partido ou do sindicato. Se você pegar hoje, é muito maior isso. O PT virou um partido funcionário, aquela base que tinha nos anos 80, manifestação da base,
a esculhambação que era aqui no Rio, foram tirar o delegado nacional, o Cunca Bocaiúva, pegava e dizia, vamos dar sugestão num quadro negro. Aí o nego dizia, fulano, fulano. Aí ia acrescentando, isso acabou. Entendeu? E com todas as tendências que tem, o PT é um partido burocrático, entendeu? Não é fácil trabalhar com isso. Agora, eu acho de ser o melhor quadro que o PT tem, entendeu? É o que pensa a longo prazo. E acho que o Quaquá fez uma excelente administração em Maricá e vai fazer uma melhor ainda. O Quaquá está preocupado com a questão da ciência, da tecnologia e tal. Tá. Agora, eu não acompanhei tudo que o Quaquá fez lá em Maricá, em detalhe. Anteontem aqui vieram as pessoas da educação, com o Guilherme Campos e tal. O trabalho deles está até aqui, depois vocês dão uma olhada aqui. Eles trouxeram os elementos, um trabalho excepcional que eles fizeram lá em Maricá e tal. Então, acho que tem algumas boas notícias, mas não sei se serão suficientes. Zé Dirceu vai voltar para o Congresso em 2026? Você tem que perguntar a ele, não sei. E Vladimir? Pode ser. Não quer votar, não? Para vir a política? Você? Eu estou muito velho, né? Caraca. Então, um candidato, ele precisa se mexer, se movimentar, entendeu? Então, eu não tenho mobilidade. Não acho bom. Depois, as condições políticas mudaram, né? A última eleição que eu disputei, o que se precisava mais não era política, era dinheiro. Eu nunca tive. Minto, tive, né? Eu ganhei a loteria uma vez. Pois é. Né? Inclusive, está chegando a Mega da Virada. Eu quero sugestão de 6 números seus. Porque os 6 números que você me disser... Eu lhe dou. Assim que eu ganhar... Não, aí não vale a pena. Vamos fazer um bolão, então. É verdade. Fazer um Mas bolão. como você sabe, a maior parte do dinheiro que eu recebi, eu dei. Eu dei. Para o PT? Não, o PT, os amigos, entendeu? E o PT eu dei 10%, que era a norma, entendeu, né? Quem recebe, não tinha norma nenhuma, mas o deputado dava 10% do que ganhava de salário. E aí dei 10% para o PT. Mas dei dinheiro primeiro para os amigos, depois dei dinheiro para o PT, na política. O nego dizia, eu preciso, não tem sede, preciso de uma sede. Aí eu dava, todo mundo sabia, tinha dinheiro, eu dava, né? E claro, em uma parte gastei, entendeu? Não vou dizer em quê, porque vocês vão dizer que eu bebi tudo. Mas esse dinheiro, não. Para não limitar, tem um amigo meu que fazia umas coisas. Uma vez eu dei uma merreca para ele, entendeu? Para a gente fazer, mas nunca tive essa pretensão. Porque eu fazia política, não tenho tempo para fazer investimento. Mas o que eu fiz de investimento foi ultraconservador. Eu comprei imóvel e me garantiram muito tempo, né? Anos e anos, que eu pude me manter um pouco... Mas acabou, paciência. Mas isso aí, entendeu? Foi uma parte que se fez com dinheiro, dei para o partido. O que você diria para o presidente Lula para ele focar nesses 2 últimos anos de governo? Eu não diria isso para o Lula. Eu não estou preocupado com a reeleição dele, estou preocupado com o Brasil. Eu diria para ele fazer uma reformulação no ensino, para ele fazer uma reformulação dos investimentos em ciência e tecnologia, parceria com as empresas privadas e estabelecer um plano a longo prazo que o sucessor dele possa realizar. Seja uma pessoa do PT, seja a mulher do agronegócio, sei lá, quem seja, você tem que dizer o seguinte, é uma questão do Estado. 25 anos para o Brasil ser desenvolvido. Então tem que canalizar para isso. Se ele não investir agora, o cara do primeiro ano, se não for ele, vai investir para tapar buraco, depois vai e essa coisa vai adiando. Porque no Brasil, o longo prazo, você deixa para depois, é assim. Entendeu? Aí quando chega, virou curto prazo. Pega a questão da Previdência, desculpe, pega a questão da Previdência. Temos 20 anos, 30 anos que o nego diz que a Previdência vai falir. E o nego nunca ligou. Entendeu? Aí alguns políticos, que se não me engano, Serra, outros e tal, começaram a falar, não pode ser, está chegando. Entendeu? E o nego faz. Aí quando faz apressadamente e errado. Tinha que ter feito isso da Previdência há 20 anos. Tirar do salário mínimo, desvincular. Porque o Brasil tem essa coisa que o nego brinca, entendeu? Cada vez tem menos gente na idade ativa e mais gente aposentada. Como é que vai bancar uma coisa dessa? Não pode. A falência. Aí o nego disse que isso é de direita. Mas não é bom. Então, entendeu? Quer dizer que a gente tem que botar o país
aqui em falência? Não pode. Entendeu? Claro que tem algumas coisas, me perdoe de novo, parece que eu estou brigando com você. Não, tranquilo. Não, veja bem, uma parte da esquerda sempre foi ultra, né? Aquele negócio de socialismo, greve geral proletária, greve geral revolucionária, pessoal à margem do processo político, né? Mas é preciso saber, e isso mesmo gente bem intencionada não sabe, qual é o período que a gente vive. Quero também conversar com o Bruno Maranhão nos anos 90. E mas é o seguinte, é preciso ver o período político. É revolucionário ou é reformista? Ou, se você quiser, é de revolução ou de evolução? Tem que saber para você fazer política. Porque senão... Qual o período que a gente vive? Entendeu? De reformista, claro, de reforma. Mas eu disse isso em 89, para não pensar que é uma novidade, que eu fiquei 20 anos mais velho, 30 anos, e agora estou fazendo isso. Tive um debate com aquele rapaz, grande figura intelectual, que já morreu, lá E lá no debate ele era reformismo revolucionário, né? E o pessoal do PT ficava muito em cima de mim porque achava que eu ia defender a revolução. E eu disse, olha, esse negócio é o seguinte, não tem revolução à vista. E eu dizia frequentemente, nem com Hubble, nós estamos olhando ver revolução. Eu dizia, agora, se o cavalo branco da revolução passa, eu monto. Mas precisa que ele passe, e a revolução já controla. Como é que chega a revolução? Não tem Marx, não tem teórico, o Marx errou tudo que disse sobre isso, entendeu? A revolução chega de repente, entendeu? Não tem. Agora, pode ser, pode, mas quando você tenta uma análise de período político, você vê que aparentemente não tem. Posso estar errado. Então, o que é que você faz? Você, voltando, que você de esquerda defender os oprimidos, na defesa dos oprimidos, você faz o quê? Uma política de reforma. É isso. Agora, o nego acha que todo mundo que não defende a revolução a qualquer hora é reacionário ou reformista. Entendeu? Mas, na verdade, é assim. Então, tem gente que está há 40 anos defendendo a greve geral proletária e não fez nada, não cresceu, não deu coisa nenhuma. Entendeu? O que é que foi? Não conseguiu nem participar da Constituinte, nem ajudou porra nenhuma. Então, você tem que se adequar a isso, aos anos que vêm. Então, o meu horizonte é um horizonte que pode não mudar, mas isso pode alterar? Pode. Mas vai ver que estoura uma guerra em Israel e Irã. Mas já mudou. Vai ver que a Rússia, né, acelera lá e tem problema com a Europa. Nós não controlamos, nós podemos fazer algumas previsões, mas nós não temos bola de cristal. Então, por enquanto, nas condições atuais e na evolução do Brasil, o período é de reforma. Tanto que o nego fala de quê? Da eleição para presidente. Pergunta esse pessoal esquerdista o que é que eles falam. Vê se eles falam de greve geral mesmo, para marcar uma greve daqui a 2 dias. Nada. Daqui a 2 meses. Nada. Daqui a 2 anos. Nada. Eles sabem que não é isso que conta. Então, quer dizer, até porque esse é o governo, né, cara? O governo que está lá hoje em dia, teoricamente, é um governo de esquerda, entendeu? Então, para você puxar uma greve geral, é algo que vai prejudicar o próprio governo. Pois entendeu? é, mas... Então, é algo muito mais voltado para a reeleição do que para a luta em si. Isso não tem nada a ver com o Lula, não. Isso aí é o pessoal que chama esquerda. Tem nada a ver com o Lula. O Lula não quer isso. O Lula nunca foi O Lula não quer socialista. reeleição? A reeleição ele quer. Ele não quer o socialismo. Isso é outra coisa. Então, é o que você falou. É tudo muito voltado para a reeleição. Claro. E ele podia muito bem quebrar esse tabu da reeleição. Concorda? Para quê? Eu Pra acho quê? que ele devia ser reeleito. Pelo bem Você acha que... Claro, mas com um programa. Se tiver um programa melhor, eu adoto quem defende um programa melhor. Não tem. Você vê as eleições passadas, por exemplo, o PT, o próprio Lula, eles passaram a eleição inteira e não falaram em sociedade civil praticamente. Aí quando eu vi as entrevistas na CNN, que eram entrevistas não eleitorais, digamos assim, mas assim, a moça do agronegócio fez uma excelente entrevista, entendeu? E o cara do Partido Novo, que na campanha era um horror, na TV era um horror, um negócio terrível. Mas na entrevista. Lá na CNN, ele deu uma entrevista muito boa e foi o único a falar da sociedade civil participando. O único, entendeu? E ele falou sobretudo das ONGs e tudo, o único. Pergunta se o PT falou isso. Falou? Duvido que você tenha visto no programa de ver alguma coisa isso. E o cara do Novo falou. Quer dizer, então... Você elogiando o Partido Novo,
Não, eu estou elogiando o que o cara do Partido Novo disse na televisão. Agora, que cara é esse? Vou procurar, Agora eu vou negar, entendeu? Não, mas no resto ele era essa tendência mesmo errada e tal. Mas ele disse isso. E o PT? Coisa nenhuma. Qual foi o grande programa do PT para incorporar as ONGs na sociedade, para democratizar o Estado? Nenhuma. Entendeu? Qual é o futuro do PT? Isso eu não sei. Não sei. Se eu soubesse, como eu já botar na tumba... Mas você não tem pensado nisso? Não. Eu vou botar na tumba mesmo. Eu penso no Brasil, no mundo, nos oprimidos. Não penso Mas tem no PT. como pensar em Brasil sem pensar em PT? Tem. O Brasil é grande. Você acha que o PT já perdeu ou vai perder essa hegemonia da esquerda? Não, acho que a curto prazo eu não estou vendo sinais de transformação. Não vejo. Mas é o que eu lhe digo, 25 anos para fazer um Brasil desenvolvido. Se não for, vai ser 30, 40, 50, talvez nunca. Mas o PT vai terminar se desmanchando, né, pelas contradições, porque não responde à situação do povo brasileiro e tal. E o pessoal vai morrer junto porque virou uma imitação do PT. Não conseguiu desenvolver uma alternativa. Isso eu não quero provocar os outros. Até porque o pessoal, ele virou assim, quando ele não embarca na pauta do PT, ele é bombardeado em questão de opinião pública, né? Até mesmo por conta da própria esquerda. É possível, eu não sei, nem acho isso, mas o fato é que aqui, por exemplo, no Rio, o Gordinho Sinistro fez uma campanha, entendeu? Que era uma campanha pró-Lula. Sim. Não era uma campanha de prefeitura. Pró ele. O Tarcísio. Claro. Entendeu? Tudo era o Lula. Aí, inclusive, reivindicações. Começou a dizer as coisas absurdas. Vou dar um salário, como um Bolsa Família Municipal, essas coisas. Imitação, entendeu? Uma coisa, tanta coisa para a prefeitura fazer. Esse que é o grande lance, entendeu? Para você ser de esquerda hoje em dia, você tem que cumprir toda uma agenda, entendeu? Que seria o quê? Talvez não seria uma agenda do PSOL ou do PT, mas que o pessoal se sente pressionado por cumprir aquela agenda, que é a agenda do PT, entendeu? Apenas por cumprir aquela agenda do que se diz como esquerda. Não é o seguinte, o que falta no Brasil é movimento de massa. Eu não acredito em transformação no mundo sem movimento de massa. Sempre vi assim, sempre pensei assim, entendeu? E digo isso porque lá na época de 68 e tal, quando começaram os assaltos à banca, eu fui contra. Eu disse que defendia o movimento de massa e defendia a luta armada, mas as massas, tinha que ter insurreição, tinha que ter gente, guerrilha também, mas tinha que ter insurreição. Tem que ter movimento de massa. Se as massas não se movimentam, eu não acredito em nada. Porque o pessoal que quer ser representante dessa massa vai, eu não vou dizer apodrecendo, porque é um termo muito forte, mas vai, sei lá, vai se deformando, entendeu? Então, a movimento de massa não se inventa. Então, boa parte do que a gente defende é nessas condições. De repente, se você tem um movimento de massas, muda tudo. Mas não quer dizer que seja para o bem. Mas no Chile houve um movimento de massa, não houve? De repente, acharam que do nada isso é um tremendo movimento de massa no Chile. Agora, como aproveita isso é outra coisa. Eles fizeram lá aquela constituinte maluca, aquele negócio e tal. Mas eu acho que o movimento de massa transforma. Inclusive, o movimento de massa cria lideranças. Não são as lideranças que criam o movimento de massa. É o movimento de massa que cria liderança. Então, você vai, enquanto não existir, começa o movimento de massa. Eu disse, nem Marx sabia. E você acha... Nem Lênin, mas calma aí. Não sou eu que vou saber. Agora, partindo mais para o fenômeno da geopolítica. O que você consegue ali distinguir o fenômeno de massa, entendeu? De uma revolução colorida, por exemplo. Porque hoje em dia existem revoluções coloridas. O movimento de massa defende os interesses da massa. É um movimento de massa em torno do quê? Quer que tenha história morta. Mas se for algo se é outra coisa. Provocado por Você quer responder. Agente externo. Você quer responder, responda. Não, pode falar. Não é. É movimento de massa em defesa de seus interesses. É assim que sempre tradicionalmente é salário, emprego, entendeu? Né? Condição de mulher, de criança. Assim que se vejam tudo. Esse é o movimento de massa. O resto é a massa sendo usada para outras coisas. Não, o movimento de massa defende os interesses daquela massa, de oprimidos, em geral. Nem sempre é de oprimido, mas em geral é. Mas você então, hoje isso motivou grandes mudanças, entendeu? Mesmo quando estavam errados. Como, por exemplo, quando os operários, no início da Revolução Industrial, destruíam as máquinas.
Mas como se proteger disso? Mas era dele, não era de ninguém mais. Mas como se proteger disso, de influência, por exemplo, estrangeira? Não se defende, como se essas coisas não existem. Eu não sou profeta. O que eu digo é o seguinte, movimento de massa é isso. Pode alguém querer utilizar? Pode, mas se o movimento de massa for defesa dos oprimidos, podem fazer o que quiserem, vai ser defesa dos oprimidos até o final. Não tem problema. Alguém sempre vai querer usar uma coisa ou outra. Mas se o pessoal para, entendeu? Eu dizendo uma coisa absurda aqui, dizendo, queremos um salário 1.000 a 5.000, e você tem 20 milhões de trabalhadores parados, podem querer aproveitar o que quiserem, isso não tem a menor importância. O movimento fala por si. Então, eu acredito na transformação do mundo a partir do movimento de massas. Sempre acreditei nisso. E acho que os caras intelectuais, a vanguarda, sindicalistas e tal, ajudam e até dão uma certa direção depois que esse movimento existe. Mas esse movimento é que é a base de tudo. Se não tem esse movimento, vão ter que fazer reformas pequenas. Nem as grandes reformas conseguem fazer. Como está atestado hoje, né? Quando foi sem o política último... de massa, entendeu? Sem política de massa, dá isso que dá o Lula, coisa positiva. Eu defendo o governo Lula comparado com os outros, entendeu? Mas realmente é muito pouca coisa. Vê o povo brasileiro como está vivendo. Vê a crise de violência no Brasil. E aqui no Rio de Janeiro, você pega todo dia o jornal das televisões, você vai vendo o negro assaltando na rua à luz do dia. Roubando o quê? Cabo, né? Não sei o quê, portão, tudo roubando. Não tem um problema geral. É um problema que você não pode dizer exatamente que seja miséria, mas é um problema de pobreza, pelo menos, geral. Mesmo. Como é que faz? Que é isso? Não é aquele roubo, não é o cara do tráfico, não sei o que. Não, eu não estou fazendo isso. Não, você não tem saída, não tem trabalho de base também para ajudar, não tem saída. E, enfim, esse caminho é hoje, amanhã pode ser outro. Em vez de roubar partão, entendeu? Eles vão começar a enfrentar a polícia, pode ser, entendeu? Ou vão lutar por outras reivindicações, pode ser. Então nós temos que evoluir isso, e o cara de esquerda, ele tem que orientar aquilo que confronta mais o regime. Não é roubando portão, não sei o quê, não sei o quê. Essa é a miséria que vai formar bandidos, mas não forma revolucionários, entendeu? Agora, a situação é de tal ordem que você se espanta, rapaz. Todo dia na TV é isso. Qual foi o último movimento de massa no Brasil? Rapaz, isso é uma pergunta ruim para um velho. Diga aí, qual foi? Não, estou te perguntando. Não, vai porque mesmo. o que eu acho é o seguinte, você 2013 tem foi movimento de massa? As diretas, 2013. as diretas, né? 2013. Foi, claro. 2013 foi um grande Mas movimento de massa. aonde a gente errou em 2013? Porque eu vivi muito em 2013. Não errou, entendeu? O problema é que ele não conseguiu arrastar a quantidade necessária de pessoas. E no Brasil. Mas 2013 foi um puta movimento, entendeu? Criticado pelo PT e pela esquerda, entendeu? Que resultou no impeachment da presidente Dilma. Claro, entendeu? Entendeu? Mas que... É que eu me sinto culpado. Não, porque mas... participei do movimento de 2013, que resultou no impeachment da presidente Dilma. Eu também. E agora eu sou posto como golpista. Bom, do que eu não me arrependo, aliás, entendeu? Então, agora me sinto menos culpado ainda, porque eu estou junto contigo. O movimento de massa saiu, explodiu. O PT ficou ali no muro, né? Embora o pessoal de origem do movimento Zero era ligado ao PT, mas não era, entendeu? E a direita entrou para participar, para levar aquele negócio contra a Dilma. Mas o movimento era um movimento... Eu vi aqui a passeata, eu fui, não vi, foi a passeata aqui do Rio, a grande. Era o pessoal, todo mundo que era trabalhador da saúde e da educação estava lá pedindo melhoria. Não era direita, não. Era o pessoal, o trabalhador e tal. Então, foi um belo movimento. Simplesmente eu não entendi por que o pessoal que recuou, né, diante da pressão do PT, o pessoal lá do transporte, da tarifa PSL, zero recuou. MPL. MPL, Movimento Passe Livre. Tá. Então, o movimento Passe Livre recuou. E saiu do movimento de massa pressionado. 2 dias depois, a direita tentou fazer uma manifestação em São Paulo e reuniu pouca gente, e aí acabou o movimento. Entendeu? Agora, o PT, quando decidiu, foi para colher os frutos. Ele entrou tardiamente, porque ele não ajudou, não estimulou e depois disse, não, mas aquilo foi um movimento autêntico. E eu espero que tenha gente hoje que participou daquele movimento fazendo alguma coisa de vanguarda.
que ainda foi pequeno para as dimensões do Brasil. Mas foi um belo movimento. E começaram a criticar as condições de saúde da educação, claro. E criticar, porque aquilo era muito ruim. Pois é. Para chegar agora, em 2024, e quem estava no movimento, quem estava indo para as ruas e tudo mais, ser criticado de golpista, entendeu? E que foi por você que o Bolsonaro tomou o poder e tudo mais, que aconteceu tudo isso. Por que o Bolsonaro aí abriu são diversos espaço episódios. Você quer justificar o final. Primeiro, o governo da Dilma foi muito ruim. Muito ruim. E demagógico, populista. E eu pego duas coisas, não quer dizer que tudo fosse errado. E eu sempre insisto, eu acho que a Dilma era uma pessoa honesta, não tenho nada. Mas a Dilma pegou e baixou a taxa de juros. Na porrada. Na porrada. Aí baixou. Depois, quando começou a subir, no final do governo está no mesmo nível. No mesmo nível. E o juro futuro lá em cima. A mesma coisa da energia elétrica. Baixou o preço na marra, você lembra? Depois estava no mesmo nível quando ela saiu. Depois ela fez estelionato eleitoral. Quando o Aécio disse que tinha uma crise fiscal, a Dilma negou. Disse que não tinha crise fiscal nenhuma. E assim que ganhou, chamou o cara da direita para ser o ministro para resolver o problema da crise fiscal. Como era o rapaz de direita lá? Teve uma... Até uma pessoa... Até isso, uma pessoa competente e tal. De direita, mas competente. Não chamou Joaquim Levy, mas botou o outro no planejamento para brigar com o Levy. Entendeu? Aí não deixava o Levy. Mas a Dilma foi muito mal. Depois no trato com o parlamento. Ela brigou com o PMDB, brigou com aquele presidente. Eduardo Cunha. Com Eduardo Cunha, brigou com todo mundo. Acabou tirando, entendeu? Cometeu uma irregularidade, aproveitaram e tiraram ela. Mas não tenho dúvida que o movimento de 2013 foi um movimento que espero que tenha gerado gente para ajudar a tentar transformar a esquerda. Esse que é o meu lance. Eu, como... eu participei e tudo mais, fui às ruas e tudo mais. Para ser posto hoje em dia como golpista. Somos dois. Então, mas eu acho que esse que é o sentimento que reina, entendeu? É possível, mas eu acho que isso não é o principal hoje em dia. Mas não é o principal. O PT está vendo os problemas de hoje em dia, está brigando pelos problemas de hoje em dia. Ele está preocupado com a reeleição. Quem é o próximo? Também, mas não é isso. A crise econômica, problemas a nível Mas a crise econômica não é muito atrelada à reeleição do PT? Porque eu já ouvi isso. A crise econômica acaba quando o Lula falar que ele não é mais candidato. Não é verdade. Isso é bobagem. Isso é a direita falando. O que acontece é o seguinte, você tem um problema estrutural, como eu já disse. Tem que mudar e fazer a reforma orçamentária. Senão vai ter déficit. O PT está tratando dessa questão do déficit pontualmente. Não tem uma política a longo termo. O Haddad é bem intencionado, mas está fazendo uma política. E enquanto não resolver esse problema, vai ter problema para ele, não vai resolver. Vai enfrentar dificuldades. É essa a questão. E o anúncio do pacote foi um fiasco. O anúncio do pacote fiscal foi um fiasco. Mas você... Pois é, e no entanto o Haddad fez o possível, conseguiu alguma coisa. Mas é uma coisa temporária. Entendeu? Isso não dá para botar o país nos trilhos. Só uma política que quebre o regime orçamentário brasileiro. Mas o Haddad, dentro das condições do PT, fez o que era possível. Mas você acha que o Lula, abrindo mão da reeleição, já passando o cargo ao Haddad, não, por exemplo? Mesmo que ele não vai passar o cargo ao Haddad. Isso é na sua cabeça. Tem que ser eleito, né? Não, e tem que ganhar o PT. Não, sim, mas se colocando o Haddad como um candidato em 2026. Por quê? Ele foi candidato em 2018 e não ganhou. Pois é. Qual é a base do Haddad no PT? Pois é, esse que é o lance. Não há um projeto de Brasil, há um projeto de reeleição. Não. Concorda? É que o PT não é uno, não é um projeto de reeleição. Eu não sei nem quem o Lula apoiaria. Entendeu? Então não é um projeto de reeleição. O Haddad está preocupado com o Brasil. Eu acho que nem o Lula sabe quem ele apoiaria. Não é possível. Mas o Haddad não está preocupado com a reeleição, o Haddad está preocupado com o Brasil. O Haddad? Haddad. E está tendo posições agora, são limitadas. Porque o partido dele não aceita medidas mais radicais. Mas e o Lula, como presidente do Brasil, o atual presidente do Brasil, ele não tinha que estar se importando pelo mais projeto de Brasil do que o ministro da... Claro, por meu gosto estaria. Mas o Lula é o Lula.
E aí, Lula como que a gente faz? Espera pelo... Não, isso eu não Aí sei. vem o movimento de massa, se as Eu não massas... sou Lula. Se Se não tiver movimento de massa, vai tentar ganhar assim, raspando e tal, aquelas coisas. Frente ampla, distribuindo... Claro. E Você acha que ele dependendo do consegue parlamento de ministério novo. para tal. o Centrão. Consegue. O Lula é um cara... Fazer realmente, uma nova eu acho que no frente ampla. Brasil ele tem um carisma extraordinário. Entendeu? Ele já foi um bom orador. Nunca foi um grande orador, mas era um bom orador. E tem um carisma do cacete, entendeu? E é esperto. É o mais esperto do PT. Não é à toa que está aí até hoje lá. Então o Lula tem qualidades, entendeu? E ele vai se virando, vai resolvendo daqui do jeito dele. Não sei se será suficiente para o PT emplacar um substituto. Mesmo porque depende da condição dele. Né? Mas se não houver grandes alterações, não é impossível o PT ganhar. Né? Com as medidas do Haddad, se deixar equilibrado, não resolver, mas deixar equilibrado. Porque realmente o povo está se beneficiando. O Lula voltou a tirar a gente da miséria, o Lula aumentou a renda, o PIB cresce, porra. Entendeu? E aqui entre nós, a inflação do Brasil é baixa, isso é coisa da direita. A inflação do Brasil é baixa. E tem essa história da meta, né? Teto da meta, eu acho isso uma bobagem, entendeu? Você devia ter uma meta e ver se aproxima daquela meta. Esse negócio de teto só serve para criar problema. Não, sem passar de besteira. Compara com o resto do mundo, a inflação brasileira é baixa, não é alta. Então não tem problema no Brasil imediato. O juro é que é alto. O juro é altíssimo. O juro é altíssimo. Mas quando o cururu do Banco Central, aí todo mundo da direita vibra, né? Mas o juro é altíssimo. Entendeu? Nem os empresários querem, os empresários não querem esse juro. Mas é um negócio absolutamente sem sentido. Agora, o Lula, como eu disse, não pensa a longo prazo. Entendeu? Esse é o problema dele, de forma que ele pode tropeçar em função disso. Mas, enfim, vamos ver, eu respeito a capacidade do Lula. Olha só, e a inteligência política dele. O Zé Dirceu e o Guaquá vieram aqui pro seu aniversário, a gente veio também beber um uísque com você no seu aniversário. Tá vendo? Vou fazer um brinde aí pra você. Opa, beleza, melhor ainda, olha. Pronto. Não, vai ser em comemoração ao quê? Aniversário dele. Ao seu aniversário? É lógico. É o que ela está dizendo, entendeu? Fez 80 anos. Você sabe, eu não preciso. 80 anos de Vladimir? Eu não preciso de aniversário para beber, entendeu? Então. Bebe a qualquer momento, né? Ah, mas é um bom motivo, não é? Mas vamos arrumar um gelo, pelo menos? Eu pego lá na geladeira. Lá. Bom, que aí melhora, né? Ah, é dono da casa. Sinta assim mesmo. Já jogou água no chão. Mas você sabe que o gozado é isso. A direita no Brasil é histérica e a esquerda impotente. Então, é cheio de besteira. A direção do PT também é histérica, né? A presidência do PT vai mudar. Vai. Você acha que é o Edinho que assume? Não, o Lula apoia o Edinho, né? É, exatamente. O Zé Dirceu também. É, Então, também. Você conhece bem ele? Não? não. Eu não conheço muito do PT mais, né? Já saí há muito tempo, então... Conheço assim por fora, né? Então não dá para eu fazer um julgamento. Essas tendências e tal, eu não conheço mais. E me espanta, né? As coisas, as mudanças, entendeu? Eu quero saber quando você vai voltar para a vida política. Na próxima encarnação, tome nota. Mas comunista acredita em encarnação? Encarnação nunca ouvi comunista acreditar em encarnação. Comunistas chinfrim que não pensavam no universo, não. em seu conjunto. Um brinde, 80 anos. Aí, assim, pronto, entendeu? Aos próximos 80. Mas eu vou tomar nota, entendeu? Que a equipe produtora não fez nada, é uma vergonha, entendeu? Vou cobrar. Na próxima encarnação, naturalmente. Mas não existe nenhuma possibilidade? Mesmo que fosse algo local. Em política não se diz isso, né? Nunca se diz isso. A catástrofe. Às vezes você é obrigado a fazer coisas que você não queria, né? A Mara disse. Mas você não quer? Hein? Não querer, não. Não, mas a Mara disse. Eu nunca gostei de ser deputado. Que o Guaquá veio aqui até você e tudo mais. Caso ele apresentasse algum projeto para você. Não. Qual é o tipo de coisa que te voltaria? Faria você voltar? O Guaquá gostaria muito que eu voltasse, entendeu? Não, todo mundo gostaria. Eu gostaria que você voltasse. Acho que é uma Mas não, unanimidade. nosso papo aqui foi sobre
política nacional geral, essas críticas que eu estou tratando aqui, eu coloquei para eles. Entendeu? E levanta polêmica. Umas coisas são aceitas, outras não, entendeu? Mas o Zé Dirceu é uma cabeça, o Zé Dirceu entende que é preciso uma política a longo prazo. E, a meu ver, o Quaquá também. Então, são pessoas que têm uma visão, digamos assim, do período político que a gente vive, entendeu? E de transformações que eu acho que se aproximam da minha. Então eu fico feliz. Aí houve uma troca de posição aqui, com briga também, né? Imagine 10, 12 pessoas, sei lá quanto estava aqui. Quem mais estava aqui? Então eu não sei, eu não pergunto isso ao velho, entendeu? Eu vou terminar fazendo inimigo, entendeu? Fazendo inimigo. Então o pessoal conversou, discutiu de tudo, né, em matéria política e tal. É muito interessante, porque você sabe que beber e discutir política é ótimo. Melhor coisa, agora, né? beber e fazer acordo político é péssimo, entendeu? Porque isso não dá certo. Mas para discutir, mas não fecha acordo. Não, ilumina, porque cada um é mais criativo, se solta, não está discutindo, entendeu? Agora, acordo político é outra coisa. Você tem que, olha, estamos lá da cá, não sei quem, onde está, não sei quem, dá o município, essas coisas. Não. Porque eu vi que foi uma conversa geral, onde, via de regra, teve acordo político, né? Teve acordo, não tem. Não vi ninguém contra dos que estavam aqui. Ao que você falou? Não, eu não falei tudo que eu estou falando aqui. Porque o nego estava afim de beber e comemorar. Não tava... Mas, mas não vi ninguém distante do rumo geral, entendeu? De opção política a longo prazo e tal. Muito entusiasmo também pelo Quaquá, né? Que vai governar de novo e que está com uma administração centrada em tecnologia, ciência e tecnologia. Pois é, qual é o futuro político do Quaquá? O legado... Ele vai ficar ali em Maricá, até região mesmo dos Não, lagos? né? Ele tem 8 anos para pensar nisso. Mas até mesmo para quem não entende, quem é Quaquá? Muita gente no Brasil não entende quem é Quaquá. É, porque ele é um nome muito ligado ao Rio, principalmente. O Quaquá é o prefeito de Maricá. Já foi prefeito, governou um tempo, depois elegeu o sucessor e agora ele foi eleito de novo. E o que é Maricá hoje em dia, né? Mudou a paisagem de Maricá, que é um município privilegiado a seu modo, porque ganha muito royalty do petróleo, e eles fizeram obras importantes no transporte, na educação, entendeu? Na educação, que depois eu mostro para vocês que tem aqui, coisas muito importantes que eles fizeram. E o Quaquá tem um plano agora de jogar mais na ciência e tecnologia, para virar um polo científico e tecnológico. Coisa que eu gosto muito, né? Tanto que, naquela época da Lava Jato, vazou o áudio do Eduardo Paes falando do município de Maricá. E hoje em dia tem pessoas saindo do Rio de Janeiro para morar em Maricá. Por quê? Maricá você tem uma saúde de ponta. É verdade, mas sempre teve. Transporte de ponta. Isso não é novidade. Sempre teve gente no Rio saindo para morar em Maricá. Iam sobretudo mas nessa velocidade? Não, mas eu digo que sempre teve, é isso que eu estou dizendo. Então, agora, atraiu mais, né? Uma grande prosperidade, não só de Maricá, do município vizinho. Saquarema, por exemplo. Atraiu muita gente, entendeu? Itaboraí, entendeu? Atraiu gente dali. Saquarema já não é um município ligado à esquerda. É? Não sei. É mais voltado à direita. Então, mas o Quaquá seria um nome do PT para alçar voos maiores nacionalmente? Eu acho que o Quaquá, não sei nacionalmente. Porque essas coisas dependem muito de você, entendeu? Tem gente como o Lula que queria ser presidente da República. Quaquá não quer? Eu não sei, nunca me disse. Entendeu? Temos que entrevistar Quaquá. Mas o Lula queria ser presidente da República, botou isso na cabeça. E ele queria, enfim. Existe o Quaquá eu não sei, mas não imagino que ele queira ficar em Maricá, por mais que Maricá seja agradável. Eu acho que ele já cumpriu 2 mandatos, né? Então, ele precisa sair de lá. Existe no nosso portal o perfil escrito pelo Chico Otávio do Quaquá. Entendeu? Pô, depois de eu ler esse perfil, eu falei, cara, como esse cara está no PT? Entendeu? Como que ele está? Porque ele não me parece ser um perfil do PT. Bom, entendeu? Eu não sei qual é o perfil do PT hoje. Eu saí do PT já tem mais de 10 anos. Não é o perfil do Quaquá. Não acompanho. Pelo que ele disse? Mas o Quaquá, não sei que perfil ele tem, entendeu? Eu sei que na sociedade ele tem uma posição clara de fazer amplo, apoia o Lula, faz uma política ampla no Rio de Janeiro. Não, voltada para a população. Criticada até por alguns que
compôs com gente que o pessoal acha muito de direita e tal. O Quaquá tem sido um cara amplo. Em Maricá, a administração dele foi exemplar. Dele e do Fabiano, o sucessor. Os dois eram boas administrações. E acho que a terceira tem pinta de ser a melhor delas, porque vai incorporar esse projeto de ciência e tecnologia. Até mesmo porque o preço do petróleo nos últimos anos tem aumentado. Mas independente disso. Porque ele podia fazer eu uso acho que errado. agora ele pegou reivindicações básicas, né? Por exemplo, transporte, é gratuito. Educação, melhorou, a saúde melhorou muitíssimo. Foi entendeu? um dos primeiros municípios do Brasil a adotar o passe livre. Aí o Quaquá, agora, ele vai pegar esse negócio de ciência e tecnologia e tal, eu acho que vai dar um salto. Entendeu? Vai ser exemplo para muita gente e tal. E tem potencial a região. Muito próximo ao estado, à cidade do Rio de Janeiro. Tem, mas é que eles, em vez de sentarem em cima do dinheiro, eles fizeram no trabalho e tal. Né? Ele tem um pensamento mais alinhado ao seu, quer dizer... Bom, eu não quero comprometê-lo. Então, minha proximidade nem sempre é positiva para as pessoas. Mas eu concordo com as coisas que ele tem defendido. E Zé Dirceu? Também. Também é o cara que pensa a longo prazo, né? A gente fez um programa, Segunda Chamada, que foi debatendo uma entrevista que ele deu no início do ano sobre eleições municipais. O que viria, entendeu? Foi no início do ano. E foi batata. O que ele disse, aconteceu. Muito experiente. O Zé Dirceu não só é inteligente, tem muitos contatos. Entendeu? Coisa que, por exemplo, eu não tenho. O Zé Dirceu tem contato por todo o Brasil, enorme, né? O que facilita você no julgamento político, sem dúvida nenhuma, né? E ele tem uma posição a longo prazo. Ele concorda com isso, investir em ciência e tecnologia, entendeu? Transformar o Brasil num país desenvolvido, essas coisas. Então, dentro do PT, acho que é a figura que mais tem uma visão do futuro que seja correspondente aos interesses do povo. Então, o que impede dele estar mais ligado ao governo federal, por exemplo? Eu não sei, tem que perguntar ao Lula. Vamos lá perguntar, em Brasília? Eu não vou a Brasília nem pago, ela sabe disso. Entendeu? É que eu tentei Eu não saio daqui. Pra Brasília. Mas por quê? Doente, entendeu? Fazer um bate-volta. Artrite, artrose, entendeu? Vai rapidinho. Um bate-volta. Não é nada. Não vai? Você já foi muito a Brasília. Morei lá, uai. E aí, Vladimir? Qual é o futuro? A Deus pertence, né? Não, falando sério, Vladimir. Falando sério, Vladimir. Mas eu sei lá. O Vladimir quer saber dos seus planos. Dos seus planos, entendeu? Quando eu falo futuro, é dos seus planos. Porque assim... Porque você tá novo demais pra ficar... Vladimir... Você não sente falta de mais vozes no debate? E o cenário político que se constrói... O cenário político está se construindo. Vladimir, a gente acabou de passar, que está sendo exposto agora, nesse ano de 2024 inteiro, de uma tentativa de golpe de Estado. Articulada. Muito parecida com 64. Não diga isso. Respeite 64. Não, mas tudo bem. Então, houve essa possibilidade, entendeu? E aí? Você vai ficar parado? Não, hoje tem a extrema-direita, atua e tal, mas está minoritária. Mas e você, Vladimir? E você, Vladimir? Eu sou historiador, né? Eu sou doutor em História. Eu estudo Marx. E vou publicar 2 ensaios sobre Marx. Um é o Marx e a ditadura, entendeu? E o outro é sobre justamente a questão de etapa e estratégia, que eu vou acrescentar esse negócio do período revolucionário ou não. Que o Marx não trata, mas executa. E que eu conheça, ninguém trata. Então, como eu sou historiador, estou fazendo a minha parte nessa questão é essa. E futuco política de vez em quando, né? O Quaquá vem aqui, o Dirceu vem, eu converso um pouco e tal, mas não. Mas você acha que não é uma oportunidade de atuar com esse seu pensamento? É possível. Para não lhe mentir, eu quero montar um site na internet. Um site na internet? Mas quero um site, eu não quero, entendeu? A minha página, eu queria um site, que a gente tivesse um site para poder divulgar. E vai ter o que nesse site? E que não fosse uma pessoa só, entendeu? E vai ter o que nesse site? Porque assim, a partir do momento, agora eu vou falar, porque eu estou no dia a dia,
A partir do momento que você cria um site na internet, você vira refém da Big Tech. Por quê? O seu site só vai ser distribuído para as pessoas se você seguir os requisitos da Big Tech, que é o quê? A retenção da visualização da sua página, a frequência, entendeu? O tema e tudo isso. Bom, eu não entendo disso. Então... Mas não espere que você criar um site é a mesma coisa que você criar um jornal que vai ser publicado ali, vai ser distribuído. Mas eu, como não entendo disso, não me meto a entender. Tem gente que entende. Você já está com uma equipe para fazer não, o site? Eu tenho gente que faz, entendeu? Agora, o meu problema é o seguinte, eu quero um site, a internet é muito chata. E, curiosamente, a internet, que deve ser o cúmulo da modernidade, é o cúmulo do atraso. Quem tiver interessado naquele assunto, entendeu? Vai. Mas notícia curta. Eu entro na página, vou na notícia, está lá. Disse, notícia longa. Aí você vai para a notícia longa se quiser. Mas só se você quiser, você não é conduzido, entendeu? Está lá. Vídeo. Máximo 3 minutos. 3 minutos? 3 minutos. Quem tiver 3 minutos não sai. Vídeo. 3 minutos. É vídeo hoje em dia? Não, depende. 3 minutos. 3 minutos é o máximo. Isso é o máximo. Agora, eu faço uma entrevista, por exemplo, que eu gostaria muito de fazer com o Múcio, né? Que agora estão dizendo que vai sair. E que é um injustiçado. Então, eu pego o Múcio, faço uma entrevista longa, à vontade, deixar ele discutir. Deixa ele falar. Depois eu faço uma versão curta, de 5 minutos. Já é grande. Aí você vai editar o que o Múcio falou. Não, claro, mas com ele concordando. Eu vou editar, mas vou dizer, tem que concordar o cara que foi entrevistado. E depois a entrevista completa para quem quiser, vai ver lá, entendeu? Então, a coisa, não tem aquele negócio da internet que você entra como se fosse mergulhar, não tem? Mergulha, Brum! Aí foi na entrevista curta. Mergulha e sempre com advertência. Aqui, eu entrevi... Isso permite a pessoa que estiver interessada no assunto ficar no assunto. E a outra que só quer ali mais a espuma, fica na espuma. Eu, por exemplo, tenho uma série de assuntos que eu prefiro a espuma, porque eu não quero me aprofundar. Me fala do Múcio. Não, sabe o que eu acho? Deixa eu só perguntar para ele sobre o Múcio. Me fala do Múcio. É um ministro excelente, né? O nego ficou criticando o Múcio no negócio do 8 de janeiro. O Múcio tem um comportamento impecável. Errou ali numa questão, numa declaração que ele fez, só uma besteira que ele fez. Mas no resto é isso. Se não é ele contemporizando, o nego pensa que tem um golpe, entendeu? Que as Forças Armadas são todas democráticas. Não é assim. Ali estava em jogo um negócio que muita gente ali vai ou não vai e tal. O Múcio foi perfeito no time, na forma de conduzir, entendeu? E ajudou a salvar o governo Lula. E tem tido um comportamento em geral muito bom, discreto. É um ministro exemplar. Claro, pode ser melhor, claro, entendeu? O que você perguntaria? A gente que critica sempre acha que nós podemos mais, né? Então, claro, eu faria mais do que o Múcio, claro. Mas eu acho o Múcio ótimo. Assim como o Haddad. Mas acho o Haddad tem lá a equipe, né? Com a mulher, com o próprio Alckmin, que andou por ali e tal. São os melhores. E acho que o ministro da Educação avançou algumas coisas. Camilo. Do que eu conheço. Agora, outras pessoas eu não conheço, então pode ser que sejam muito boas, mas eu não. O que você não disse que detalhe. gostaria de entrevistar o Múcio? O que você gostaria de perguntar para o Múcio? A questão do Múcio. Primeiro, é uma questão fundamental, qual é o papel das Forças Armadas? Isso é que eu quero perguntar a ele e a outros, papel das Forças Armadas. É dizer, hoje o Brasil, se quer ser um país desenvolvido, tem que respeitar o meio ambiente, não é isso? E o governo Lula, na primeira vez que fez positivamente, mas quando foi lá, ele pegou o pessoal garimpeiro e deixou sair. E ainda diziam, abrimos o ar para deixar os caras sair. Não tinha que deixar sair, caralho. Tem que pegar todos os criminosos, entendeu? Eles já não saíram. Meses depois, voltaram todos. Entendeu? A política de leniência que eles tiveram lá e tal. Não, é a política de hoje, no Brasil, o meio ambiente, não sobrevive sem as Forças Armadas. Você tem que botar as Forças Armadas, que são feitas para defender o território nacional. Então, tem que ir lá esculhambar com esses caras que estão destruindo a Amazônia, que é o nosso território,
e tem que botar elas para destruir os caras. Não tem, calma, não tem conversa, entendeu? Botar as Forças Armadas e acabar com esse cara no pau, entendeu? Isso aí é uma coisa óbvia, já tem que fazer. Agora, eu vi um dia que queriam mais 1 milhão por dia das Forças Armadas para elas continuarem participando da defesa do meio ambiente. E nego achando um escândalo. Eu digo, eu triplicava. Eu quintuplicava, entendeu? Claro. Se eles estivessem lá, tempo, não, ao mesmo tempo isso também serve de formação para as Forças Armadas. Vão andar muito, vão correr, vão atirar, vão fazer aquelas coisas que... Não, acho primeiro isso, defesa do território, que é a defesa do meio ambiente. As Forças Armadas têm um papel... Sem as Forças Armadas, não se consegue defender a Amazônia. Então, essa é a primeira. Segundo, um país que vai ser desenvolvido como o nosso, se a gente acha que vai ser, tem que ter as Forças Armadas para evitar problemas de fronteira. Então, o que é isso? É o seguinte, o Brasil, vide agora a Venezuela com a Guiana. O Brasil não tinha tropa nem para nada, entendeu? Se a Venezuela tivesse ido mesmo passar ali pela fronteira do Brasil, tinha passado. Ninguém conhece mais a Amazônia do que as Forças Armadas brasileiras. Então, nós temos que ter Forças Armadas poderosas, eu me refiro também à Aeronáutica, Marinha, para garantir o status quo no continente. O que é o status quo? É dizer o seguinte, ninguém muda por violência o que tem hoje. As fronteiras, tudo que está arreglado. Tem gente que tem reivindicação, vai para o Tribunal de Haia, sei lá que diabo vai fazer. Mas aqui ninguém vai tomar nenhuma ação violenta. Se tomar, vai enfrentar a reação brasileira. Eu não reclamo. Não existe nenhuma possibilidade de você voltar a Brasília? Eu, como disse não sei quem foi um cara do futebol, sempre existe, mas eu não vou dizer que nunca. Mas veja bem, eu sou um cara velho, com problema de deslocamento. E para Brasília, como eu digo, só para o Planalto. Porque eu acho a Câmara um horror. Não, a Câmara dos Deputados são ótimos. Arthur Lira? Eu me dei muito bem. Não. E se o Arthur Lira tivesse de braços abertos para você? Não, o Arthur Lira, entendeu? Eu tenho até simpatia com ele, um cara com capacidade. Um reacionário de primeira ordem, né? Mas eu digo, não é. Eu sempre me dei bem com o pessoal na Câmara, mas eu acho chato. Eu me sentia muito infeliz na Câmara. Eu passei 4 anos, depois passei 4 anos lá, a pulso, entendeu? Por dever de ofício que eu tinha prometido que passaria 8 anos. E nunca fui tão infeliz quanto na época que eu era deputado. Quando você fala Planalto, é a presidência ou é a Casa Civil? A presidência, Casa Civil. Me chamaram a presidência do Brasil, eu acho que aí vale a pena dar uma contribuição. Então, Casa Civil no lugar do coronel, sou doido. Então, até 2026, a única oportunidade de você ir a Brasília é um pedido do presidente. Não, é me elegerem presidente. Ele tá falando te elegerem presidente? Claro, me elegerem. Nem por um pedido presidencial? Não, se me elegerem presidente, eu vou. Contrariado, mas vou. Contrariado? E eu gosto de Brasília, viu? Sempre me dei bem lá, nego ficava no Rio falando mal. Brasília não tem botequim? Eu digo, tem. Eu morei em Brasília antes de ser deputado. Não tem. Morei 1 ano lá. Tem, e eu frequentei. Me fala qual é que eu vou. Toda superquadra tinha um botequim. Eu fui lá e ali naquela W3, né? Tinha 300 botequim. Eu ia lá, eu digo, mentira que o Brasília não tem. Cansei de beber em botequim lá. Isso no plano piloto mesmo. Fora do plano piloto, tem mais, né? Claro, fala com o Chico Vigilante que ele leva você. Eu fui lá num botequim que tinha até rede. Você ficava na rede bebendo. Entendeu? Rede, olhando pro prédio? Mano, olha que prédio, rapaz. Na periferia não tinha prédio, coisa nenhuma. Ah, não, sim. Mas no plano piloto tem... No plano piloto, olha, bem tratado, bebida boa, tira gosto bom. Brasília é muito bom.